que devemos fazer quando cometemos algum pecado? Infelizmente, muitos homens vivem sem a perspectiva da realidade do pecado. Acreditam que Deus não existe. Logo, se Deus não existe, não há pecado. O máximo que podem admitir são infrações morais que regem a sociedade. Todavia, continuam vivendo suas vidas como se não houvesse Deus. Bem, respondendo à nossa pergunta, se cometemos algum pecado, podemos buscar perdão em Deus. O salmista inicia afirmando que o homem bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada. A Bíblia declara que o salário do pecado é a morte. Ou seja, a nossa morte é uma consequência dos nossos pecados. Entretanto, Deus é o único que pode perdoar os nossos pecados. Davi menciona o fato das consequências físicas do seu pecado. A mão de Deus pesava constantemente contra ele. Por este motivo, Davi chorava constantemente. Deus deseja que confessemos os nossos pecados, e foi isso que Davi fez. Essa é a atitude correta diante do pecado, buscarmos o perdão em Deus. Mesmo que você não acredite em Deus, um dia após sua morte, você se apresentará diante de Deus. Essa é a urgência do Evangelho. Apresentar o Deus que perdoa os nossos pecados. Isso precisa ser feito em vida, pois após a morte, segue-se o juízo. Não se esconda de Deus por causa dos seus pecados. Ele te chama para ir à sua presença. Ele pode limpar o seu coração. Ele pode limpar o seu pecado. Após ter seus pecados perdoados, Davi lembra que todo homem piedoso busca Deus antes que as tribulações cheguem à sua porta. É triste e lamentável ver que muitas pessoas esperam que coisas ruins aconteçam em suas vidas para lembrar que Deus existe, para buscarem a presença de Deus. Precisamos buscá-lo antes que as ondas que açoitam as nossas vidas alcancem a nossa casa, pois somente nele podemos encontrar refúgio verdadeiro. Ele é o nosso esconderijo. Não podemos agir como o cavalo ou como a mula que precisam do cabresto para obedecer. Muitas pessoas apanham muito da vida para entender os sofrimentos, e muitos morrem persistindo no erro e não acreditam em Deus. Para eles, o que resta é muito sofrimento. O ímpio é aquele que não confessa os seus pecados, é aquele que não busca em Deus o perdão dos seus atos, é aquele que prefere morrer no erro. Entretanto, aqueles que confiam em Deus se alegrará eternamente com Ele. Mas e você? Vai continuar vivendo como se Deus não existisse? Vai continuar sofrendo por causa das consequências do pecado? Não deixe para reconhecer a existência de Deus quando se deparar com Ele após sua morte. O tempo de confessar o seu pecado é agora. Após a morte, não resta mais possibilidade de salvação. Que Deus assim lhe conceda um bom dia.